Meus irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. Quem está feliz com Jesus? Vocês estão felizes? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor pela tua vida. Louvado seja o Senhor pela tua disposição de estar na casa do Pai. E você que está acompanhando pela internet também, louvado seja Deus pela sua vida. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Para você que está conosco, tem alguém conosco pela primeira vez nessa noite? Tem alguém conosco pela primeira vez? Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo a estar na casa do Pai. Nós estamos em uma série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Efésios. Tem sido bênção. Nós estamos aprendendo aqui algumas coisas. Que você fique ligado, que o seu entendimento venha a ser aberto. Meu irmão, por que a gente fala tanto sobre entendimento? Porque a partir do momento que você tem um entendimento de algo, a sua trajetória, a sua vida, ela muda. É só ter entendimento. Por isso que Paulo ora aqui aos Efésios, para que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Ter revelação é ter um novo entendimento. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Diga assim comigo, entendimento. A partir do momento que você tem um entendimento, a sua vida é mudada. Imagine uma pessoa que vive como mendigo. E ela tem uma herança, ela é rica, mas ela não sabe. E ela vive como mendigo. E a partir do momento que ela tem um entendimento, que alguém chega para ela e fala assim, olha, você é rico, você é herdeiro, você tem bens. Aquela pessoa que estava vivendo na miséria, agora ela não vai mais viver na miséria. Por quê? Agora ela tem um entendimento que ela é rica. E da mesma forma quando nós temos um entendimento de quem nós somos em Cristo, nós não vivemos mais na miséria. Alguém chega e fala assim, olha, você é filho de Deus. Você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo. Aleluia! Tem uma história que diz que um homem, o sonho dele era ir para um cruzeiro marítimo, num navio. E ele juntou dinheiro, ele não era uma pessoa que tinha dinheiro, mas ele conseguiu juntar dinheiro e foi para aquele cruzeiro. E aquele cruzeiro era 4 dias. E ele falou assim, olha, eu fiz de tudo para conseguir pagar esse cruzeiro, então eu não tenho dinheiro mais para nada. Então eu vou levar um saco de pão, né, um pouquinho de mortadela, e vou comer pão com mortadela, beber água, mas eu vou estar realizando meu sonho de estar num cruzeiro. Aí primeiro dia comendo pão com mortadela, segundo dia o pão já estava meio murcho, terceiro dia o pão já estava seco. E aquele homem passava perto daquele restaurante ali dentro do navio e via aquela picanha passando assim, aquela lasanha, e ele ficava, meu Deus, como eu queria comer essa lasanha, comer essa picanha, aquelas garrafas de coca assim, sabe? Chegava a suar assim fora, né? Aquela garrafa estava suando de gelada, e ele ficava ali dali da janelinha olhando e falando, meu Deus, eu aqui comendo pão seco. Aí ele fala assim, meu Deus, eu tenho que fazer algo. Aí estava passando um garçom, ele falou assim, ô meu amigo, como que eu faço para comer também essa comida aí? Aí o garçom falou, você não sabe, rapaz? Quando você comprou o bilhete, já estava tudo incluso já, você pode comer à vontade. E ele comendo pão seco, né? E a partir do último dia, ele falou, agora eu vou comer tudo que eu puder, né? Por quê? Porque agora ele tinha um entendimento. E tem muito crente vivendo assim, pastor Nilson. Ele tem todo, Deus já o abençoou, ele tem tudo. Mas ele vive comendo pão seco.
Fala para o irmão que está do seu lado, misericórdia. Diga assim, já está tudo incluso já, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus. Efésios capítulo 1. Deixa eu achar aqui, né? Nem abri, falei para vocês abrir, nem abri Efésios. Efésios capítulo 1. Nós, na terça-feira passada, nós falamos apenas no versículo 1 e 2, né? Tantas coisas maravilhosas que nós aprendemos aqui na carta aos Efésios. E nós vamos hoje ler do versículo 3 até o versículo 14. Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Vamos ler o versículo 2 também. Começar do 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos parar aqui um pouquinho, presta atenção. Olha o que o apóstolo está falando. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Diga assim, Deus, nosso Pai. Isso aqui, meu irmão, é a maior revelação da Bíblia. Deus é o nosso Pai. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você não é órfão. Você tem um pai. Você foi adotado. Você é filho. E eu acho interessante que o apóstolo Paulo, ele fala várias vezes em todas as suas cartas, ele chama Deus de Pai. Com quem que ele aprendeu isso, irmão? Com Jesus. O próprio Jesus, ele não falava Senhor. A única vez que ele falou Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Ele estava na cruz, e naquele momento ele estava com os nossos pecados, ele estava assumindo o nosso pecado. E ele cita um salmo onde diz, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Mas toda vez que Jesus ia se referir a Deus, ele chamava Deus de Pai. Olha aí, o versículo 3, o apóstolo Paulo fala sobre pai, sobre filiação, sobre paternidade. Olha o versículo 17 do capítulo 1. Coloca lá o versículo 17. Efésios 1, 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Agora olha o capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso a quem, irmãos? Ao Pai. Ele não está falando que nós temos acesso a Deus, ao Senhor, não. Nós temos acesso ao Pai. Olha o capítulo 4, versículos 5 e 6. Capítulo 4, versículos 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Olha lá o versículo, capítulo 5, versículo 20 de Efésios. Vira uma página da sua Bíblia aí, Efésios 5, 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora Efésios 6, 23. No final da carta. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai. Da parte de Deus, Pai. E de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu disse aqui na terça-feira passada, se há uma coisa que nós acreditamos na nossa igreja, é sobre a paternidade. Paternidade de Deus, e que a partir desse momento, nós nos tornamos filhos e filhas de Deus. Em Jesus Cristo, eu sou filho de Deus. Diga bem forte comigo isso. Em Jesus Cristo,
eu sou filho de Deus. Então você é servo, irmão? Hã? Não, você é filho. Você é escravo, irmão? Não, eu sou filho de Deus. Isso é um entendimento que muda a nossa maneira de agir, o nosso modo de pensar. Você não é mais escravo, você não é mais servo. Você é filho de Deus. E a partir desse momento você anda como filho, você vive como filho, você tem experiências de filho, tem experiências que só filho tem. O escravo não tem intimidade com seu senhor. O escravo não tem acesso ao coração do pai, do seu senhor, mas o filho tem acesso ao coração do pai. Então não viva como servo, viva como filho. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar lá, capítulo 1. Agora volta lá, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler até o versículo 14, para nós ganharmos um pouco de tempo aqui. Prometo para você que vai ser bem breve, tá bom? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado ou nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia. Irmãos, esse texto que a gente acabou de ler é um louvor de adoração, é uma oração que o apóstolo Paulo começa fazendo na carta aos Efésios. E se você prestar atenção, você vai ver que não há ponto final aqui. Do versículo 3 até o versículo 14, essa é a maior frase da Bíblia. É a maior frase da Bíblia. É como se o apóstolo pegasse e começasse e fosse embora, adorando a Deus. Como se ele tivesse cheio da glória de Deus. E não tem como parar, né? Um crente cheio da glória de Deus, não tem como parar ele. E ele começa falando, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa dando glória a Deus, exaltando a Deus. E ele fala de uma coisa tremenda aqui no versículo 3. Ele nos tem abençoado, ou nos abençoou, com todas a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, isso aqui é muito forte. O que a gente aprendeu no nosso tempo de caminhada cristã? Muitos de nós, né? Que nós temos que ir na igreja buscar o que, irmão? A benção. A benção, né? Eu vou na igreja fazer a campanha para receber a minha bênção. Eu vou orar para receber a minha
bênção. Eu vou jejuar para receber a minha bênção. E eu falei aqui sobre entendimento. E o primeiro entendimento que a gente tem que ter aqui, nós não temos que buscar bênção, nós não temos que orar por bênção, nós não temos que viver por bênção, fazer campanha por bênção, não. Nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Nós já somos abençoados. Diga assim, eu já sou abençoado. Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Eu lembro que tinha até um louvor antigo que falava assim, você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção. Você conhece, né, pastor Nilson? Você veio buscar uma bênção, espera, Jesus vai te dar. Irmão, olha que loucura isso, irmão. Você veio buscar uma bênção. E se você veio buscar, espera, porque Jesus vai te dar. Não, meu irmão, Jesus já te deu todas as bênçãos. Você já é abençoado. Então, meu irmão, se você fala isso ainda, meu irmão, mude o seu vocabulário. Eu vou lá na igreja buscar a bênção. Não, meu irmão, você não veio buscar a bênção. Você já é abençoado. E abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. E aí o apóstolo Paulo, ele vai explicar nos próximos versículos o que são essas bênçãos espirituais. Porque lembra que eu falei para vocês um tempo atrás? Primeiro é o espiritual, depois o natural. Primeiro Deus criou o homem no espírito, depois Deus criou o homem na matéria. A Bíblia diz assim, Deus criou o homem, depois Deus formou o homem. Então primeiro o espiritual, depois o natural. E aí ele vai explicar que essas bênçãos espirituais que Ele já nos deu, ela é a garantia para nós vivermos uma vida abençoada. Então não é assim, eu vou buscar a bênção, não, eu já sou abençoado, só falta eu tomar posse dessas bênçãos. Só falta eu entender quais são essas bênçãos. Só falta o meu entendimento ser aberto, porque depois que o meu entendimento é aberto, eu não vou correr mais atrás de bênção. É a bênção que vai correr atrás de mim. Deuteronômio capítulo 28 diz, né, que não é a bênção, que nós não vamos correr atrás de bênção, é a bênção que vai nos acompanhar, ela que vai ter que nos alcançar. Então, quais são essas bênçãos espirituais? Diga assim comigo, eleição. Não, você não falou, irmão, diga bem forte, eleição, adoção, redenção, conhecer a vontade de Deus, e sermos selados com o Espírito Santo. 5 bênçãos espirituais. 5 bênçãos. Eleição, adoção, redenção, conhecer a vontade de Deus e ser selado com o Espírito Santo da promessa. Essas são as bênçãos espirituais. E se eu conseguir me apropriar dessas 5 bênçãos espirituais, meu irmão, eu não vou precisar fazer campanha para ser abençoado. Eu não vou precisar orar para ser abençoado. Eu não vou precisar jejuar para ser abençoado, não. Se eu conseguir alcançar a bênção da eleição, da adoção, da redenção, de conhecer a vontade de Deus e de ser selado com o Espírito, meu irmão, a sua vida será abençoada, vai ser uma consequência. Mas primeiro, o espiritual. Diga assim comigo, primeiro, o espiritual. Do espírito, Deus traz para a matéria. Do espírito, Deus traz a existência, aquilo que não existe. Mas vamos lá. Então ele diz no versículo 4, ele começa a explicar quais são essas bênçãos espirituais. Assim como nos elegeu, ou nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Eu disse aqui na terça passada, quem que Deus elegeu, irmão? Quem que Deus elegeu? Quem lembra? A igreja. Deus elegeu a igreja, Deus escolheu a igreja, Deus predestinou a igreja. E se eu quero ser um eleito, um predestinado, eu tenho que ser igreja. A carta aos Efésios é uma carta de exaltação à igreja.
Enquanto Colossenses, ela exalta a pessoa de Cristo, Efésios exalta a igreja. Aí você pode falar, não, Reinaldo, mas como assim exaltar a igreja? Meu irmão, você exaltando a igreja, você exalta Cristo. Você exaltando o corpo, você exalta a cabeça. Você exaltando a noiva, você exalta o noivo. Então a igreja é a noiva de Cristo. E esta igreja foi eleita, Deus elegeu, Deus escolheu para um propósito. Qual é o propósito? Olha aí, versículo 4. Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Por que Deus elegeu a igreja? Para ser santa. Ser santo, irmão, não é não pecar nunca, mas é nunca parar de lutar contra o pecado que está dentro de nós. Tem gente que acha que ser santo é não pecar. Não, o cara lá não peca, ele é santo. Não, meu irmão, ser santo é nunca parar de lutar contra a nossa natureza pecaminosa. E o que é ser irrepreensível? É alguém que não dá motivos para a repreensão. Então, Deus elegeu a igreja para ser santa, para lutar contra o pecado e para que não haja motivos para repreensão nela. É essa igreja que nós queremos ser. Uma igreja que luta contra o pecado. Não uma igreja perfeita, não uma igreja que não peca, não uma igreja que não erra. Não, mas uma igreja que não desiste de lutar contra o pecado. Porque quando você para de lutar, meu irmão, aí não tem mais jeito. A principal marca que alguém nasceu de novo é que quando ela peca, ela se arrepende. Às vezes a pessoa pergunta assim, como que eu sei, Reinaldo, que eu nasci de novo? Simples. Quando você peca, o que você sente? Ah, Reinaldo, eu sinto uma coisa terrível em mim, dá vontade de chorar. Eu falo, então você nasceu de novo. Agora, se o pecado não faz diferença, você não entendeu nada ainda, você não nasceu de novo. Deixa eu trazer uma ilustração aqui sobre a eleição, que eu entendo. Imagina um navio, e esse navio é a igreja. Pensa comigo, um navio, e esse navio é a igreja. O que é a eleição? A eleição é a passagem, é o bilhete para esse navio. Você só vai conseguir entrar nesse navio se você tiver a passagem, o bilhete. E o bilhete é a eleição. Agora, essa passagem para o navio, ela não tem preço. Esse bilhete é de graça. Não é aquilo que você faz, mas é aquilo que Jesus fez. É graça, é favor imerecido. Então, eu me aproprio desse bilhete, que é a eleição, pela graça. Agora, para retirar esse bilhete do guichê, eu preciso ter fé. A fé é o que me faz ir lá no guichê e pegar esse bilhete. Ter fé em quem? Ter fé no comandante do navio, no piloto do navio. E quem é o piloto, o comandante do navio? Jesus. Diga assim, Jesus é o comandante do navio. Então entenda, vamos lá. O navio é quem, irmão? A igreja. Diga assim, o navio é a igreja. O bilhete é a eleição. Diga assim, o bilhete é a eleição. O preço do bilhete, diga assim comigo, de graça. Já foi pago. O bilhete está pago. Só que para retirar esse bilhete, eu preciso ter fé. Você já reparou que você já comprou uma passagem de ônibus, mas você falou assim, não sei não esse motorista do ônibus, hein? Sei não se ele vai dar conta de me levar daqui até lá. Não, você teve fé no motorista. Você nem sabia se ele descansou, se ele dormiu, se ele não está bêbado, mas você teve fé nele. Né? Você teve algum tipo de fé, você teve. Agora, esse comandante do navio, esse piloto do navio que é Cristo, ele está dirigindo esse navio. E esse navio está navegando para uma ilha. Que ilha que ele está navegando, irmão? Para onde?
para o céu. Então eu estou nesse navio, Jesus está comandando, está pilotando o navio, e esse navio está me levando para o céu. E se eu quiser pular do navio, irmão? Hã? Se eu quiser pular do navio, falar assim, eu não quero mais saber de estar nesse navio, não. Eu vou pular nesse mar aqui, não estou nem aí. O piloto vai me impedir, irmão? Não. Então, eleição é isso. Eu estou eleito, oi? Não chega na ilha, não chega no céu. Tem gente que acha assim, não, Reinaldo, Deus elegeu alguns. Meu irmão, então por que a Bíblia fala que a vontade de Deus é salvar todos? Então Deus, Ele escolheu todos, mas para que todos possam tomar posse disso, eles precisam entrar no navio. Então isso é eleição. É eu estar no navio, que é a igreja, não pular fora desse navio, não dar uma de doido, né, e cair fora desse navio, porque esse navio vai me levar para um destino, que é a ilha, que é o céu. Então você entendeu o que é eleição, irmão? Eleição é o bilhete, que eu não paguei nada por ele, foi pela graça. Mas essa graça só me possibilita se eu tiver fé. Foi isso que o apóstolo Paulo falou em Romanos, que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Você é justificado quando você crê, irmão. E isso é tão simples, irmão, que parece que é mentira. Não, Reinaldo, mas eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que subir a escada da igreja de joelho, eu não tenho que dar chicotada nas costas, eu não tenho que jejuar até quase morrer para merecer minha salvação, eu não tenho que fazer voto, eu não tenho que fazer campanha, não, você não tem que fazer nada. O Senhor já garantiu a sua salvação na cruz do Calvário. Jesus já garantiu sua salvação. Então o que eu tenho que fazer, Reinaldo? Crer. Crer. Jesus falou assim, quem crer e for batizado será salvo. Aí ele falou assim, mas quem não crer será condenado. Ele não falou assim, mas quem não crer e for batizado. Não, ele falou, quem não crer será condenado. Então entenda, irmão, entenda. A primeira bênção que o Senhor, bênção espiritual que o Senhor nos deu, foi a eleição. E se eu quero ser um eleito, eu não posso sair da igreja. Eu não posso me desligar do corpo. Eu não posso falar assim, não, eu vou cultuar em casa, com a minha família. Eu não vou nem uma igreja, eu vou ficar em casa, eu vou ser um desigrejado. E cresce, irmão, só cresce o número de desigrejados. Por quê? Porque eles não entenderam que não há vida fora do corpo. Não tem como você falar que ama a cabeça e não ama o corpo. Não tem como você falar que ama o noivo se você não ama a noiva. Aí você pode falar, não, mas eu já sofri muito, eu já sofri muito em igreja. Meu irmão, essa igreja que te feriu não era a igreja de Cristo. Não era. Porque a igreja de Cristo não fere ninguém. A igreja de Cristo não exclui ninguém. A igreja de Cristo não aponta o dedo para ninguém. A igreja de Cristo não despreza, não descarta ninguém, não. A igreja de Cristo, ela ama, ela perdoa, ela ajuda, ela levanta, ela sustenta, ela está ali. E essa igreja que eu quero ser. Essa igreja que você quer ser, irmão? Ou você quer ser um religioso? Misericórdia, né? Segunda bênção. A bênção da adoção de filhos. Olha o que ele diz no versículo 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. A segunda bênção espiritual é a adoção de filhos. Olha lá o capítulo 2, versículo 19. Eu quero falar alguns benefícios de ser adotado como filho. Efésios 2:19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Diga assim, eu sou da família de Deus.
qual era o propósito de Deus? Uma família para ele, uma noiva para o seu filho e uma casa para o Espírito Santo. E tudo isso está onde? Aonde? Na igreja. A igreja é a família de Deus. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a casa do Espírito Santo. Diga assim: eu sou da família de Deus. Diga assim: eu sou templo do Espírito. Diga assim: eu sou a noiva de Cristo. Então, essa adoção de filho, ela nos traz alguns benefícios. Primeiro, fazer parte da família de Deus. É estar no propósito de que Deus queria ter uma família. Segundo, ela me traz segurança. Essa adoção de filho me traz segurança, me traz confiança. Essa adoção, ela me traz um sentimento de pertencimento a uma casa eterna. Essa adoção me livra da carência. Meu irmão, quanto crente carente que a gente vê por aí. Ô pastor, passei perto do irmão, ele não me cumprimentou. Não me deu paz do Senhor. Eu vou sair da igreja. O pastor me chamou a atenção. O pastor trouxe uma palavra muito dura e eu vou para outra igreja, que a mensagem é mais light. E sabe o que é isso, irmão? É carência. É carência. E se eu entendo que eu fui adotado por Deus como filho, eu não ando no trono da carência. Eu quebro esse trono chamado carência. De querer ser visto, de querer ser aceito, de querer ser elogiado. Pastor, mas eu não tenho isso não. Será que não tem, irmão? Quantas vezes você coloca a foto lá no Instagram, coloca e tira. Não, essa não ficou boa. Aí coloca, daqui 5 minutos, vamos ver quantas pessoas curtiu. Aí ninguém curtiu, aí você fala, vou tirar. Olha, não, meu irmão, isso é carência. Isso é carência. Porque se você entendeu que você é filho, meu irmão, você coloca a foto lá. Se alguém curtiu ou não curtiu, não tem problema nenhum. Eu não quero ser aceito pelos homens, eu quero ser aceito por Deus. Porque, meu irmão, seguidor na internet, no Instagram, como diz o pastor Leandro Vieira, seguidor no Instagram, no Facebook, é igual... Você já jogou banco imobiliário? Tinha dinheiro, você tinha bastante dinheiro quando jogava banco imobiliário lá. Miguel jogou já, né? Tinha bastante dinheiro. Hoje eu vou comprar a Avenida Paulista. Eita! Ia lá e comprava. Aí acabava o jogo, colocava tudo o dinheirinho dentro da caixa e acabou. Seguidor na internet é igual o dinheiro no banco imobiliário, irmão. Tem um monte, mas não serve para nada. É tudo de mentirinha. É tudo de mentirinha, irmão. Então entenda, irmão. Nós já fomos eleitos e adotados por Deus. Eu não sou um crente carente. Nossa, o pastor passou perto de mim, nem me cumprimentou. Misericórdia, irmão, isso é carência. Carência, irmãos, faz as pessoas fazer loucura. Fazer loucura. Faz as irmãs, né, principalmente, ficar desesperada. Não, eu tenho que casar. Né? Eu tenho que casar. Isso, meu irmão, é carência. Porque se eu entendo que eu sou filho, que eu sou filha de Deus, meu irmão, com certeza o meu pai está preparando uma pessoa para mim. E eu não preciso ficar desesperada. Eu não preciso ficar desesperado, não. Eu tenho que achar alguém. Aí faz, né, aquele texto, né? Aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, meu irmão, isso é carência. Agora, se eu entendo que eu sou filho, eu entendo que Deus, o meu Pai, está preparando o melhor para mim. Aleluia! Diga para a pessoa que está ao seu lado, o Pai está preparando o melhor para você, meu irmão. Se eu entendo a adoção, eu não tenho um sentimento de inferioridade. Sabe sentimento de inferioridade? Não, eu sou feio. Eu não gosto do meu cabelo. Eu não gosto do meu dente.
Eu não gosto da minha altura. Aí o cara que é alto quer ser baixo, o cara que é baixo quer ser alto, o cara que tem cabelo liso enrola o cabelo, o que tem cabelo... Meu irmão, presta atenção. Nós temos que entender algo, irmão. Deus é o nosso Pai. E a partir desse momento, irmão, eu não tenho mais rejeição, inferioridade, carência. Como diz a palavra, eu entendo que tudo é do meu Pai, e se é do meu Pai é meu. Romanos 8,17 diz que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Está tudo na mão do Pai, irmão. Então, entenda, você foi adotado por Deus, você é filho. Terceira bênção espiritual, redenção. Diga comigo assim, redenção. Versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E isso é libertador, irmão. Isso é libertador. Eu entender que eu fui eleito, que eu fui adotado e que eu fui redimido. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Não há mais culpa. Eu fui perdoado. Eu fui redimido. Eu estou limpo. Eu não estou mais com o peso do pecado. Eu fui redimido pelo sangue de Jesus. Então agora eu não fico mais preocupado com o pecado, com a dívida, com a culpa. Não, porque eu já fui redimido. Antigamente, eu não sei, quando você entrava numa empresa, você tinha que ir lá buscar o atestado de boa conduta. Lembra disso? Agora é atestado de antecedentes criminais. Agora imagina você chegando diante de Deus. E aí Deus vai puxar a sua ficha. Vai puxar a sua capivara. E vai falar assim, olha lá o tanto de pecado que você cometeu. Aí você fala, eu estou perdido agora. Eu vou para o inferno. Só que daí, meu irmão, vem uma borracha poderosa. Que chama sangue de Jesus. E apaga todo o seu pecado. Agora aquela ficha enorme que estava ali, não há mais condenação. E agora Deus olha e fala assim, olha, não tem mais nada. Você está livre, você não deve mais nada, porque o sangue de Jesus te redimiu. Aleluia. O sangue de Jesus deixou você livre. Não há mais condenação. Quarta bênção espiritual. Revelação do mistério da vontade de Deus. Olha o versículo 9. A quarta bênção espiritual. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou segundo o seu consentimento, a sua aprovação, a sua anuência, que propuser em Cristo. Então ele está falando aqui que a quarta bênção é desvendar-nos ou revelar-nos o mistério da vontade de Deus. E qual é, irmão, o mistério da vontade de Deus? Ele responde aí, ó, versículo 10. O que é o mistério da vontade de Deus? De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Preste atenção. O que o apóstolo está falando aqui? Ele fala de um mistério, que é um mistério a ser revelado, que é a vontade de Deus. Por isso que ele ora pedindo espírito de sabedoria e de revelação, para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Ele responde no versículo 10. Fazer convergir em Cristo todas as coisas. Esse é o mistério da vontade de Deus. Porque Deus entende, irmão, que se tudo convergir na pessoa de Cristo,
Deus entende que se tudo convergir nele, as coisas vão acontecer. As coisas vão fluir. Entenda, uma igreja onde tudo converge na vontade na pessoa de Cristo, é uma igreja que vai crescer naturalmente. Olha aí do seu lado, irmão, olha que benção. Olha que coisa linda que está essa igreja hoje. Isso é por causa de mim? Do louvor? Por causa do Duda? Não, isso é por causa de Cristo Jesus. O que é convergir? Convergir é colocar todas as coisas juntas sobre um princípio unificador, ou uma pessoa. Então deixa eu explicar para você, bem rapidinho, o que eu entendo de convergir, de fazer essas coisas se juntar em um ponto. Imagina você está vindo pela 445, para lá, de Sertanópolis, e você quer ir para Londrina. E tem outra pessoa que está vindo de Maringá, que vai para Londrina. E aí vocês saem e vocês vão chegar aqui no trevo ao mesmo tempo. Então quem vem da 445 vai passar por cima, vai fazer o balão para entrar na 369. E quem vem de Maringá pela 369 vai passar por baixo da 445. Então, qual é o ponto de convergência? O trevo. Alguém que veio de lá de Maringá, outro que veio de Sertanópolis, vai se encontrar aonde? No trevo. Isso é o ponto de convergência. O trevo significa Cristo. Então, um vem de uma direção, outro vem de outra, mas quando eles se encontram em Cristo, há uma convergência. Não divergência. O contrário de convergência é divergência. Quem gosta aqui de vitamina de abacate? Eu amo. Agora, presta atenção. Vamos colocar um exemplo. O abacate precisa do abacate, do leite e do açúcar. Vamos colocar só isso aí. Banana também. Vamos pôr banana também no meio. Então vai lá, abacate com banana. Eita glória. Maçã. Agora, todas essas coisas separadas, elas são cada uma coisa. Agora, quando eu coloco no liquidificador e bato, fica uma coisa só. Então, o que é o liquidificador, irmão? Cristo. Cristo. Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando, que a vontade de Deus é que todas as coisas tenham uma convergência em Cristo. Agora, irmão, entenda. A vontade de Deus é que tudo que eu faça venha convergir em Cristo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, tudo que eu faço precisa convergir em Cristo. A igreja precisa deixar as diferenças de lado e convergir em Cristo. Porque aí, meu irmão, o crescimento é natural. Aí, meu irmão, as coisas vão fluir. Agora, o contrário de convergência, como o pastor já disse, é divergência, é afastamento, é diferença de opinião, é discordância. Então, pode haver, meu irmão, discordância entre nós. Mas quando a gente chega no corpo, não há mais discordância. Você pode gostar de amarelo, outro gostar de preto. Você pode torcer para um time, outro torcer para o outro. Você pode ter uma educação e o outro. Mas quando a gente chega em Cristo, há uma convergência. Quem está entendendo isso? E a vontade de Deus é que todas as coisas venham convergir na pessoa de Cristo. Então, por isso, meu irmão, que tudo tem que ser para a glória dele. Não dá para cantar uma musiquinha aí de autoajuda, uma pregaçãozinha de autoajuda? Meu irmão, não dá. A gente já passou dessa época, né? A gente já passou dessa fase. Agora tudo é para Cristo, irmão. Tudo é para Ele. Então, por isso que nós aqui, nós temos esse cuidado. Esse cuidado de fazer, meu irmão, tudo para a glória de Cristo. Aí, meu irmão, as coisas vão acontecer naturalmente. E a quinta bênção espiritual.
o Espírito Santo como uma promessa. Selados pelo Espírito. Versículo 13. Lê comigo o versículo 13. Em palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Essa é a quinta bênção espiritual. Sermos selados com o Santo Espírito da promessa. Tem como, irmão, uma igreja, uma noiva, viver sem o Espírito? Não tem como. E esse Espírito, ele é dado para nós como um dom, como um presente. Esse Espírito é dado para nós, não como uma recompensa, mas como um presente. Eu lembro que tinha época que as pessoas falavam, não, você tem que orar, você tem que clamar pelo Espírito, você tem que jejuar pelo Espírito, você tem que fazer tal coisa para receber o Espírito. Meu irmão, não precisa. A única coisa que você precisa fazer é tomar posse da sua filiação em Deus. Porque você tomando posse da sua filiação em Deus, o Espírito Santo vai ser um presente que Deus te dá. Aí vai estar uma hora lá. Eu sei de pessoas, irmãos, que foram batizadas com o Espírito Santo quando estavam dormindo. O pastor Nilson aí, ó. Estava dormindo e foi batizado com o Espírito Santo. Então não é algo que eu faço um esforço, não. Se eu sou filho, eu recebo o Espírito Santo como o selo da promessa de Deus. E eu já falei aqui, Efésios 4:30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O que o apóstolo está falando, irmão? Que o Espírito Santo é uma marca. O Espírito Santo é um carimbo. E quando chegar o dia da redenção, como que Deus vai fazer a separação? Esse aqui tem o selo, então ele vai para a direita. Esse aqui não tem o selo, então ele vai para a esquerda. É nesse momento que ele vai separar. Por isso que ele diz assim, que o Espírito Santo é o selo da promessa preparado para o dia da redenção. Então eu não posso, Efésios 4:30, eu não posso entristecer o Espírito, no qual eu fui selado para o dia da redenção. No último dia, ele vai olhar para mim e vai ver se eu tenho o selo do Espírito. Então a importância, irmãos, dessas 5 bênçãos espirituais na vida da igreja. Uma igreja que não entende isso, é uma igreja que vive capengando. Ela vive tentando métodos. Foi o que nós estávamos falando no domingo, os métodos. Aí tenta uma coisa, não dá certo, tenta outra coisa, vamos lá, vamos fazer isso, vamos colocar essa estratégia. Não vai acontecer, meu irmão. Se a gente não entender que a gente foi, diga comigo assim, adotado, eleito, redimido, que eu preciso conhecer a vontade de Deus e que eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Se eu entender isso, meu irmão, eu vou ser uma noiva preparada para a glória de Deus. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Nós vamos orar para que essas bênçãos espirituais possam ser uma realidade em nossas vidas. Olha aqui para mim, por favor, nós já vamos orar encerrando. Mas não há, irmão, não tem como ser igreja se eu não entender isso. Não tem como eu ser igreja se eu não entender isso, que eu fui eleito, que eu fui adotado, que eu fui redimido, que eu posso conhecer a vontade de Deus e que eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Feche os seus olhos.
Feche os seus olhos. Peça para Deus revelar a vontade dEle para você nessa noite. Peça para o Pai. Fala assim: Pai, eu quero tomar posse de todas essas bênçãos espirituais. Começa a levantar a sua voz, irmão, e clamar. Diga: Senhor, eu não quero ser ignorante. Eu não quero ser um mendigo espiritual. Eu quero entender que o Senhor já me abençoou. Eu quero entender, Pai, que eu preciso tomar posse dessas bênçãos espirituais. A eleição, a adoção, a redenção. Que eu preciso conhecer Tua vontade. Que eu preciso ter o Espírito como selo da promessa na minha vida. Começa a pedir: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos espirituais. Meu Deus, eu preciso entender que que eu fui adotado, que hoje eu sou teu filho. Oh, Pai, gera esse entendimento em nós nessa noite. Senhor, que essa palavra venha se fixar na nossa mente. Que durante essa semana, Senhor, nós possamos dizer que nós fomos eleitos. Que durante essa semana nós possamos entender que nós fomos adotados. Que durante essa semana o Teu Espírito venha gerar esse entendimento em nós, Pai. O Senhor já nos abençoou. O Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque eu fui adotado como filho de Deus. Sim, sim, nós não somos escravos. Você pode declarar isso? Fui adotado como filho. Sim. Sim. Batizados com o Teu Espírito, Senhor. Fui adotado. Declare isso nessa noite. Sim. Aleluia. Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém? Irmãos, preste atenção. Você que vai ser recebido nessa casa como um filho, você fique aqui, nós vamos fazer uma breve reunião aqui, e todos os pastores, os líderes, estão convocados, né, a participar dessa reunião aqui com os novos filhos desta casa. Amém? Então, não vá embora, fique aqui, você que vai ser recebido como filho no próximo domingo. Amém? Deus abençoe. Você que vai embora, Deus abençoe, vá em paz. Que o Senhor te dê um restante de semana abençoada em nome de Jesus.